Existe uma pergunta que quase ninguém faz ao investir em imóveis. Não é qual imóvel comprar, é quanto do meu patrimônio deve estar em imóveis. Porque investir não é apenas escolher ativos, é decidir proporções, e proporção define risco. Hoje eu quero falar sobre equilíbrio patrimonial. Concentração. A concentração concentrar o patrimônio em um único item é algo acontece, mas é altamente arriscado. O risco geográfico, o risco de liquidez, se você precisar vender rápido, equilíbrio reduz a vulnerabilidade. O imóvel, ele é um pilar, mas ele não é tudo. Ele não pode ser considerado tudo. O imóvel, claro, ele protege, ele gera renda, ele traz estabilidade, ele se mantém ele envolve custos, também, e depende de ciclo econômico. Ele é um excelente instrumento patrimonial, mas ele não é exclusivo. A segurança psicológica. O imóvel, ele gera um tipo de segurança psicológica que é muito tradicional e muito já enraizada na nossa cultura. Quando a pessoa trabalha e já consegue adquirir um lote que seja, ou consegue dar início no financiamento de um apartamento, isso gera para a pessoa um tipo de tranquilidade que é diferente totalmente de quando ela tem um valor no banco. Mesmo se considerar de uma maneira mais absoluta que aquele valor daquele imóvel, na verdade, é uma dívida que ela adquiriu, mas isso traz para ela uma sensação psicológica muito interessante, muito boa e que vale muito a pena, sim. Ela traz uma tranquilidade emocional para aquela pessoa, uma tranquilidade assim de que, no caso de um primeiro imóvel, não, agora sim, agora eu estou bem, agora eu venci porque eu consegui comprar o meu apartamento, mesmo tecnicamente ele não sendo seu ainda. Essa segurança ela é semelhante ao que acontece também com automóveis. Apesar, e com toda a ressalva de que um automóvel ele é exatamente o contrário. Mas ele hoje em dia virou um ato uma sensação de patrimônio. E isso pode ser perigoso. É muito importante a gente decidir e definir quais critérios, longe da emoção. Envolve emoção, mas a gente não pode se basear só nela para poder fazer essas escolhas. Um automóvel, hoje em dia, vou considerar aqui, uma caminhonete Toro usada. Surgiu uma para mim um dia desse por R$90 mil. É um item que é muito fácil vender ele aqui no Brasil. É muito fácil na minha região a gente conseguir ficar com aquele item um tempo. Aquele item gera um determinado status, gera uma determinada visibilidade, mas são R$90 mil que está desvalorizando, que tem custo de manutenção, que tem um altíssimo risco nas estradas de acontecer qualquer tipo de sinistro. Então, mas é um item que gera liquidez patrimonial. Não é uma recomendação, nem que sim, nem que não, mas é só um comparativo mesmo. Então, uma caminhonete Toro de R$90 mil, ela gera uma liquidez bem interessante para o nosso país. Diferentemente de uma casa no interior, toda documentada, toda legalizada, que também custa esse mesmo R$90 mil. Então é muito mais fácil você vender essa caminhonete do que você vender essa casa. O giro é muito mais rápido. E isso é uma coisa que, de certa forma, é preocupante,
mas que existe e que a gente precisa analisar esses critérios para poder entender cada situação. Sobre o percentual que deve ser investido em imóveis. Bom, não existe um percentual definido, não existe um número mágico para poder acompanhar. O que existe é você analisar com bastante coerência o momento de vida que você está vivendo, né? Se você é solteiro, casado, se tem filhos, se mora sozinho, se paga aluguel, se mora com os pais. Essa análise é muito pessoal, pode ser direcionada, né, por alguém como eu, que trabalho com isso, um consultor financeiro, mas que deve sim ser levada em conta antes de você investir em imóvel, porque esse percentual ele pode ser um risco para você. Claro que existe também aqueles momentos que a gente entende que deve ser feito algum tipo de sacrifício. Então, um exemplo prático. Você deseja comprar um lote na cidade. Então, você faz um esforço maior, aquele lote por um tempo vai ser ali mais da metade do seu patrimônio total, ou às vezes você vai fazer uma pequena dívida de financiamento para poder ter aquele imóvel. Você vai estar fazendo um esforço, mas é um esforço com prazo determinado. Você sabe o que você quer, sabe o que você está disposto a passar para adquirir aquele imóvel, e isso te gera um ânimo a mais para trabalhar, um ânimo a mais para juntar dinheiro, para poder quitar aquele imóvel. E após quitar, você recupera aqueles outros investimentos que você deixou ali meio estagnado devido ao desejo de adquirir aquele imóvel. Então, não é nem certo nem errado as proporções. É apenas uma análise criteriosa de cada situação, de cada pessoa, né, de cada renda. Então, é algo muito pessoal que deve ser considerado através da racionalidade e não apenas só da emoção. Alguns princípios simples. Primeiro princípio, não concentrar 100% em um único ativo. Independente se for imóveis ou se for investimentos financeiros, nunca é recomendável você ter tudo o que você tem em um único ativo. Você precisa também manter a liquidez fora do mercado imobiliário. O mercado imobiliário ele não é algo líquido, como eu já havia falado, né? Ele não tem a liquidez necessária muitas vezes. Então, é sempre importante você ter ali o seu dinheiro de reserva de emergência, os seus valores financeiros investidos, inclusive numa proporção interessante, porque fica sendo um valor que quando você precisar, você tem um prazo determinado para conseguir ele de volta. Imóvel não é assim. Se você hoje compra um imóvel, um lote de 150 mil reais, pode ser que ele se valorize e tudo, mas uma coisa é ele se valorizar e a outra coisa é você encontrar aquele preço desejado no momento que você precisa vender. Pode ser que não necessariamente aquele momento econômico do estado, da cidade, do país esteja favorável à venda daquele imóvel no dia que você precisa dele. Então isso tem que ser considerado também. Essa diversificação significa proteção e não desconfiança. O patrimônio sólido, ele é equilibrado. Imóveis são excelentes instrumentos de construção patrimonial, mas patrimônio sólido não é feito apenas com convicção, é feito de equilíbrio. A pergunta não é se você deve investir em imóveis. Na verdade, a pergunta é quanto, quando e por que investir em imóveis. Porque investir não é escolher o que você gosta, é organizar o que se sustenta no futuro.